Olá, olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do canal Marcos Cosati. Meu nome é Marcos Cosati, lógico. Sejam bem-vindos, desculpa as brincadeiras. Esse é um canal de tecnologia, talvez um pouco mais descontraído, sem nenhuma preparação de fundo. Enfim, estamos aqui em mudança para tentar melhor crescer aqui no canal também. Eu tenho realizado vários vídeos aí para ajudar meus alunos presenciais, e isso acaba refletindo também para o canal, que atinge aí toda a população que assiste o YouTube, que está procurando algum tema relacionado à tecnologia. Tem muita coisa nova saindo, mas no momento a gente está falando sobre lógica de programação e hoje a gente vai falar sobre vetores, tá bem? Como declarar vetores e onde a gente vai usar isso. Vamos então para a aula, é uma aula rápida. A ideia aqui dessas aulas não é ficar prendendo vocês por muito tempo. Por algoritmos a gente já viu que isso faz com que a pessoa saia do vídeo ou passe o vídeo rapidamente. Então vamos ao que interessa, tá certo? Então cá estamos na tela do meu computador, tem o PowerPoint aqui, para a gente começar a falar sobre um vetor, tá bom? Então eu vou usar a ferramenta aqui do PowerPoint para explicar inicialmente o que eu quero falar, que é o vetor, e aonde que a gente vai usar esse trem, né? Para que ele serve, tá certo? Então o vetor é uma espécie, como se fosse uma variável no programa, né? E no caso do vetor, ele é unidirecional, só tem uma direção, e ele trabalha de uma forma onde é como uma espécie de várias variáveis dentro de uma só, para ficar fácil o entendimento. Tá certo? Então, quando você vai declarar uma variável de vetor, e aí é lógico, você tem que consultar cada um dos tipos. Se eu estou no Python é de um jeito, se eu estou no C Sharp é de outro jeito, se eu estou no PHP é de outro jeito, se eu estou na linguagem C é de outra maneira, se eu estou no Visual Basic é de outra maneira, e assim por diante. Cada linguagem vai ter uma maneira, às vezes até bem semelhante, mas que tem uma maneira de declarar essa variável. Para o pseudocódigo aqui, trabalhando no Visual G, nós vamos declarar essa variável de uma maneira que já eu vou mostrar para vocês. Mas antes disso, eu quero mostrar o seguinte. Imaginem aqui vocês têm uma caixa, né? Quando eu declaro uma variável, eu não pego não aloco um pedaço da memória? Pois bem, já falei isso nas outras aulas. A gente aloca um pedaço da memória. Esse pedaço da memória, ele vai também receber, vamos supor, eu quero um vetor que tenham duas posições. Um vetor com duas posições. Então, dentro de um espaço da memória que eu estou alocando, ele vai ter duas, vou pôr aqui um pouquinho maior, duas caixinhas. Essas caixinhas, por sua vez, receberão um índice. Essas caixinhas, por sua vez, receberão um índice 0. Inicialmente, sempre será um índice 0. E também no nosso caso aqui, são duas caixinhas, a outra com índice 1. Opa, acabei de falar uma coisa, depois outra. 1. Então, você tem lá índice 1 e índice 0 neste primeiro exemplo. Declarei uma variável do tipo vetor, né? Vamos supor, eu declarei uma variável do tipo real, que vai receber dois números, né? Então, esse aqui é o espaço da memória. Ele alocou. E dentro desse vetor cabem duas, como se fossem duas variáveis dentro de uma só. O legal disso é que a gente pode voltar nesses valores sempre que quisermos, porque ele gravou índices. Então, é como se tivesse guardado ali esses valores, pelo menos enquanto o computador está em funcionamento, ou
ou enquanto eu não passar em cima desses valores novamente. Tá certo? Então, essa é a questão. Vamos supor agora que eu quero declarar uma variável com 4 posições. Então, eu teria que ter variáveis, ok? Deixa eu... 1, 2, 3, 3 e 4. Então, eu teria 4 variáveis e teria 0, 1, o 2, 2 e o 3. Tá? Mas por que não começa com 1? Porque começa com 0. O índice 0 sempre é o primeiro número. Tá? Então é isso que vai acontecer. Tranquilo? É isso que vai acontecer na hora de declararmos uma variável. E como que isso aqui vai funcionar? Como que funciona essa declaração de variável? Eu vou usar aqui mesmo para ficar, mais uma vez, fácil aí o nosso entendimento. No Visual G, tá bom? Vou colocar aqui, ó, Visual G. No Visual G, quando a gente vai declarar esse tipo de situação, esse tipo de variável, a gente tem que dizer qual é o nome desta variável, qual é o nome deste vetor, vamos dizer assim, vamos usar o nome correto, né? Qual é o nome desse vetor? Vamos dizer que você vai criar um programa que receba, sei lá, valores. Então, a variável chama valores, tá bom? E ela é do tipo... aí entra... quando a gente cria a variável, a gente vai ter que colocar agora qual é o tipo da variável que você está criando. Ela é uma variável do tipo vetor. Legal. E esse vetor, ele tem quantas posições? Ele tem 4 posições. Então, tem lá 0, 1, 2, 3, são 4 posições. Então, ele começa em 0, ponto, ponto, e vai até 4. É isso aqui. Só isso? Não. Qual é o tipo dela? Inteiro, caractere, real? Porque você pode armazenar texto se você quiser, você pode armazenar somente números inteiros, tá? Decimal. Então, vamos supor aqui que isso aqui é de real. Pronto. Isso aqui no Visual G vai criar para mim na memória 4 posições de memória onde eu posso trabalhar para salvar as notas dos alunos, por exemplo, no caso de notas, ou valores X, tá? Então, é dessa forma. Agora, vamos para o Visual G. Carregando aqui o Visual G rapidamente, vocês já estão vendo aí na tela, a gente vai fazer essa declaração agora. Vamos aumentar aqui a minha tela. Vocês já estão vendo aí um pouquinho maior, né? Como que eu declaro então? Vamos lá, ó. Vamos criar um programa para receber as notas dos alunos. A gente fez isso em outros vídeos para receber 4 notas, dividir por 4 e temos a média, não é isso? A gente faz um comparativo aqui. Então vamos lá, notas, 2 pontos. Ela é vetor. Abre colchetes, 0, ponto, ponto, 4. Desculpa, 3. De real. Legal. Então, o que eu tenho nesse momento? Um vetor com 4 posições. Se eu executar o programa, não acontece nada aqui na tela preta, porque não vai mostrar nada, mas ele criou automaticamente 4 posições do tipo real, esperando valores. E olha que interessante, galera. Quando você cria um vetor, eu não precisei criar 4 variáveis, né? Teve um outro exercício, inclusive, da aula passada, que a gente criou assim, para entrarmos com 3 valores, né? Então, vamos lá, valores. 2 pontos, vetor de 0 a 3. 0 a 2. 0, 1, 2 são 3 valores, tá certo? 0 a 2. De real também.
Vou executar. O que ele vai fazer? Ele vai criar para a gente 3 campos de valores. Tecnicamente dá na mesma, mas qual a vantagem disso? Ele armazena esses dados. Enquanto eles não forem passados em cima, eu consigo navegar sobre eles. Lembra que eu tenho aqui a posição? Posição 0, 1, 2 e 3. A gente vai aprender, talvez na segunda aula para não ficar muito comprida, como que a gente consegue navegar por esses vetores. E é isso que é legal. Então, veja, vamos fazer aqui uma entrada para vocês verem rapidamente, ó, de valores. Ó. Leia valores, ok? Leia valores, entre colchetes, você vai colocar qual é a posição que você está lendo, a 0, a 1 ou a 2? Estou lendo a posição 0, por exemplo. Legal. Fecha aqui. Vou fazer só com essa informação aqui. Então, nesse momento, ele vai ler a posição do item que a gente está trabalhando ali. Vamos fazer um teste aqui, vamos ver o que está acontecendo. Olha só. Então, ele colocou 0, né? Não deu para ver, eu fui infeliz na minha brincadeira aqui. Vamos supor que eu colocasse 10 aqui. Opa, aí ele está querendo buscar um valor que não existe, porque ele está indo de 0 a 2. Né? Então, não funciona isso. Então, eu tenho que ver agora como fazer para colocar os dados aqui dentro desse leia, que essa é a intenção. Tá certo? Que a gente coloque o valor ali dentro da nossa variável, das nossas posições de variáveis que nós temos aqui, a 0, a 1 e a 2, tá? Então, essa é a forma que a gente declarou e essa é a forma que a gente vai entrar com dados. Vamos ver aqui. Então, como é que eu entro com dados? Vocês já viram que eu tenho, então, o índice 0 aqui criado, não tem? Já posso até criar os outros para ficar fácil. Ó. Leia. Então, dentro dela eu coloco valores 1. Isso que eu estou pondo aqui não são os valores, são os índices. São esses carinhas aqui, ó. 0, 1, 2, tá, que eu estou colocando. Tá certo? Eu vou copiar mais um aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. O que então o programa está esperando para a gente? Vou dar um F9. Olha só que interessante. A telinha está preta e parada. As variáveis estão criadas. Ele está esperando valores. Eu não estou pondo leia. Se eu estou pondo leia, eu estou esperando que o usuário entre com a informação. Então, isso aqui, ó, 25. Enter. Posição 1 agora do vetor, que é aquela segunda caixinha. Vou colocar 4. Terceira posição do índice, a terceira caixinha, que é a segunda posição, 0, 1, 2. Vou pôr 15. Pronto, o programa acabou. E se vocês olharem aqui agora, a gente tem em cada posição do índice os valores aqui. Legal, né? Agora, isso aqui também é diferente. Por exemplo, eu entrei com o leia. O leia, ele está me mostrando que eu tenho a possibilidade de entrar com algum valor no índice 0. Agora, eu poderia fazer assim também, ó. Valores, recebe, valores, colchetes 1, recebe, sei lá, 15. Quando a gente fizer isso, ele vai esperar o usuário digitar alguma coisa. Opa, escrevi errado valores aqui, ó. Valores. Tá? E aí ele travou aqui, ó. Olha só o que ele me deu.
valores no 0, eu digitei 2, não é? Foi o que eu digitei. E no 1, eu travei ele no sistema com valor de 15 aqui. Olha que interessante. E se eu quisesse fazer assim, ó, dependendo do que o usuário digitar no primeiro índice, eu jogo para cá. Vamos ver? Olha só, F9. Então, veja só, 2, pronto. Vai ter 2 nas duas posições. Por quê? Porque eu pedi para copiar. O que foi digitado no índice 0 copia para o índice 1. Não é isso? E mais do que isso ainda, e se eu quisesse fazer isso aqui, ó, o valores 2, que é a terceira posição, recebe a soma de valores do índice 0, que no caso eu tinha digitado 2, mas pode ser qualquer valor, multiplicado por 0,10, por exemplo. Tá? Eu não sei se é vírgula ou se é ponto. Eu vou tentar com vírgula. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Ó. F9. Vou colocar aqui 100. Vou dar Enter. E ele vai me mostrar 100 mesmo. Vamos mostrar um outro valor. 52. Tá? Ele mostrou 52. Vamos pôr com ponto aqui. Vamos lá. F9. Sei lá, 45. Mostrou 45 mesmo, mudou 45. O que ele está fazendo? Ele está pegando, ou pelo menos deveria... Ah, não. Já vi que eu estou fazendo errado aqui, né? Eu estou gravando na posição 2. Eu estou pegando a posição 0, né? Estou pegando a posição 0 e multiplicando por 0,10. Dá para a gente fazer isso também. Vamos fazer uma coisa mais fácil. Mais 50. Eu vou digitar 50 no 0, ele vai ter que me dar 100. Pelo menos deveria ser isso. Se não for isso, a gente arruma. Vamos lá. 50. Então, na posição 2, ele está me dando quanto? 100. Por que na posição 2? Porque é na posição 2 que eu pedi. Ó. Eu pedi para somar. E na posição 1 do vetor, ele só pôs 50, porque eu pedi para ele repetir, né? Pedi para fazer uma... Aqui ele está fazendo só uma cópia, né? Uma cópia do valor. E aqui embaixo ele está fazendo um cálculo. Só isso que ele está fazendo, beleza? Então, você quer fazer um cálculo de média, quer fazer um cálculo de porcentagem, né? Dá para fazer nesse formato aí, né? Vezes 0,10%, por exemplo, ou 10 depois dividido por 100, aí usando aqui os colchetinhos aqui para os colchetinhos, não, os parênteses, né? Vamos ver o que acontece aqui, ó. Sei lá, 1500 e ele gravou 150. O que é 150? É exatamente os 10% do 1500. Né? Então aqui é para a gente estar descobrindo quanto que é 10% do valor que você digitou. Né? É exatamente isso. Né? E aí a gente vai voar. Né? Dá para fazer várias coisas. O que eu quero dizer para vocês agora, pessoal, é o seguinte. Na próxima aula, nós vamos criar um programa para entrar com 4 notas, com vetor, fazer a média e imprimir essa média do aluno para o usuário que está operando o computador, tá bom? Então essa aula ficou por aqui hoje, sobre, no caso, vetores, declaração de vetores e como usá-las dentro do Visual G. Tá bom? Se você gostou do conteúdo, se isso te ajudou de alguma forma, eu peço para você, por favor, taca o dedo no like aí, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.